Bom, vou apresentar hoje um pouco do que foi meu intercâmbio que eu fiz ano passado lá em Harvard, no grupo da professora Evelyn. Vai ficar um pouquinho mais longo do que eu gostaria, porque eu achei que ia ser legal dar uma introdução, dar um contexto do que eles fazem no grupo lá, para dar uma contextualizada no trabalho, né? Bom, motivação no geral, então, existe uma busca aí na comunidade científica de usar resultados da mecânica quântica para aplicações tecnológicas, né? Mas para isso, a gente precisa de formas de manipular sistemas que se comportam de forma quântica. Um candidato natural para um desses sistemas é o spin eletrônico. Porque se a gente tiver, por exemplo, o spin meio, a gente consegue ter, né, uma coisa binária aqui, dois estados de spin, e, o que é legal, né, da mecânica quântica, um estado de superposição entre esses dois estados. Bom, mas aí tem duas questões para se resolver, né? Como que a gente vai isolar o átomo, né? Como a gente vai isolar esse spin, e como que a gente consegue preparar e ler o estado desse spin. Bom, um candidato, entre vários, são centros de Corr em cristais. Então, centros de Corr, eles são defeitos na estrutura cristalina de cristais, que eles acabam formando níveis de energia isolados dentro da rede cristalina do cristal. Então, tem na literatura algumas pessoas chamam de átomos falsos, né? Então, você tem, se você tiver só um defeito dentro de um volume, por exemplo, de uma objetiva, de um feixe de laser, você consegue interagir com um único elétron dentro da rede cristalina. Então você tem aí o seu sistema de dois níveis que você consegue preparar e ler por fótons. Então você consegue, incidindo radiação aqui, você consegue preparar no estado de spin específico, e a hora que o elétron decair, a energia do fóton vai te dar a informação de qual que é o estado de spin que o seu sistema atômico está. Mas as ciências de Corr têm alguns desafios, né? O primeiro deles são as transições vibracionais. Então ele está aqui dentro de uma rede cristalina grande, então na hora de decair você vai ter fônons participando da transição, então você tem esse espectro largo aqui. O problema é que quando os fônons participam da transição, você não tem mais a conservação do spin, então você perde a coerência. Então, para muitas aplicações em tecnologias quânticas, esses fótons emitidos aqui, eles não têm muita aplicação, você só vai querer esses fótons aqui, que a gente chama de zero phonon line, que são os fótons direto do estado fundamental. Um outro problema desses centros de Corr, que acontece também em moléculas, né? Você tem às vezes uns estados, shallow states aqui. Então são transições que por dipolo elétrico são proibidas, mas elas acontecem. Então só que são transições que além de você perder a coerência de spin, você não vai emitir fóton na frequência que você está medindo. Então isso diminui a fluorescência do seu centro de Corr. Então uma forma de contornar isso é colocar os seus emissores em cavidades. Porque aí você consegue explorar o engrandecimento Purcell, que o engrandecimento Purcell, então, ele, na verdade, a gente pode ver como um decaimento do tempo de vida do estado excitado do fóton em ressonância com a cavidade. Então você tem, fora da cavidade você teria esse espectro largo aqui, mas dentro da cavidade, na frequência de ressonância, você tem esse engrandecimento que pode ser bastante alto. Então você consegue sintonizar sua cavidade aqui nessa frequência e você consegue engrandecer a emissão dos fótons na região que você tem interesse. Então as cavidades que a comunidade tem adotado, né, mais são essas nanobeams, que eles falam, que é uma cavidade de cristal fotônico em uma dimensão. E para você ter um bom engrandecimento Purcell, você tem esses 4 parâmetros que você pode controlar. Um deles é o fator de qualidade da cavidade, que é o tempo de vida do fóton. Então a gente quer um tempo de vida longo do fóton dentro da cavidade. O volume modal, que é quão concentrado o campo está. Então a gente quer um campo elétrico intenso, o mais intenso possível nos nós dele, que a gente vai ter esse engrandecimento maior. A frequência de ressonância, né, porque você tem esse termo aqui, e ele vai ser maior quando ele vai a zero. E o alinhamento do dipolo com o campo da cavidade. O alinhamento é a posição. Então a gente vai querer, por exemplo, o nosso emissor bem aqui, que vai ser o ponto de máximo do módulo do campo elétrico da cavidade, e a gente vai querer também alinhado, o dipolo elétrico do emissor alinhado com o módulo da cavidade. Então esses 4 parâmetros, geralmente a gente quer maximizar na nossa cavidade para ter esse engrandecimento o máximo possível. Então, as pesquisas lá do grupo da Evelyn, eles têm trabalho com vários materiais, né, mas a pesquisa em carbeto de silício gira basicamente em torno então, dessas áreas aqui. Uma delas é a fabricação, então jeitos de fabricar essas estruturas da forma mais ótima possível. E tem uma técnica que eles desenvolveram, que é a técnica de photoelectrochemical etching, porque, no geral, quando você faz a fabricação, você tem a estrutura aqui, mas você só transfere o padrão para baixo do seu wafer. Mas essa tipo de estrutura não vai confinar a luz, porque a gente não está confinado aqui na direção Z, o fóton vai tunelar. Então eles desenvolveram essa técnica aqui, que na verdade é um etching, é uma corrosão seletiva. Então o wafer deles tem essa parte dopada aqui com íons positivos,
eles desenvolveram essa técnica que você vai remover o material só na parte que tem os íons positivos. Então eles conseguem fazer o isolamento da cavidade deles. Então essa cavidade final, ela está suspensa aqui, então você consegue promover o confinamento do campo. Eles trabalham também bastante com posicionamento de efeitos, porque no geral o que se faz é jogar íons aqui na cavidade para induzir os defeitos. O problema é que você acaba induzindo mais defeito que você gostaria e não necessariamente os defeitos que você quer. Então eles trabalham com essa técnica aqui de escrita direta a laser para você induzir o defeito direto na cavidade de uma forma mais controlada e também com controle de spin dos centros de cor aqui na cavidade. Tanto com o DMR, que acho que é a forma mais clássica, né, que você trabalha com ressonância magnética e você lê opticamente o spin. E eles estão trabalhando agora com interação fônon-elétron. Então eles têm uma cavidade acústica aqui, eles sintonizam a frequência de vibração dos fônons para interagir com o spin do fóton. Então os fônons, eles promovem a transição do spin e eles leem opticamente essa transição. Isso é uma coisa um pouco nova, eles estão trabalhando com isso agora. Bom, aí para começar a entrar em como eu comecei a participar, né, das atividades, eles também trabalham um pouco com a caracterização e estabilização desses centros de cor. E um tempo atrás eles fizeram esses experimentos em que eles fizeram uma cavidade, aí eles incorporaram um ensemble de defeitos, eles têm vários defeitos na cavidade. Então na verdade você tem esse espectro largo aqui, que são vários defeitos. Aí eles sintonizaram a cavidade deles para poder observar um defeito só, que é a vacância de silício. Então eles conseguem, de certa forma, isolar, né, engrandecer a emissão da vacância de silício para observar o comportamento dela. E eles perceberam que quando você irradia ou com luz vermelha ou com luz verde as cavidades, você tem um engrandecimento da fluorescência desse centro aqui de vacância de silício. Então ele engrandece com o tempo até saturar, e esse tempo de saturação ele é mais rápido que o laser verde do que o laser vermelho. Então a hipótese para isso, que eles chegaram, o que acontece é o seguinte: essa vacância de silício ela só vai emitir fótons quando ela está no estado de carga negativo. No estado de carga neutro é um dark state, ela não emite fótons. Então a hipótese deles, o que acontece é que quando você está incidindo radiação, né, no seu sistema, você está ionizando elétrons de outros centros de cor para a linha de condução, e esses elétrons na bomba de condução eles são capturados por vacâncias de silício, né, dentro do seu volume modal, que passam para esse bright state. Então você vai, conforme você vai populando com elétrons suas vacâncias de silício, eles vão indo para o estado que emitem, até que todas as suas vacâncias elas vão estar populadas e você chega no máximo de saturação. E como o laser verde ele tem energia para ionizar mais defeitos, né, ele chega na saturação mais rápido que o laser vermelho. Então essa é a hipótese. Eu gostaria de investigar isso de uma forma mais direta, mas para isso você precisa de uma cavidade que você vai ter duas ressonâncias no mesmo volume modal. Porque aí você consegue ter uma ressonância para observar tanto a vacância de silício e um outro centro de cor, que nem a de vacância, por exemplo, e observar ao mesmo tempo o engrandecimento desse e a diminuição desse. Aí você consegue observar essa dinâmica de cargas ao mesmo tempo. Bom, uma cavidade para isso, né, um possível design, é esse crossbeam. Então você, em vez de você ter só um nanobeam, você tem dois cruzados, você muda a constante de rede de cada um e você sintoniza eles, cada um numa frequência diferente. Eles tentaram isso no passado de duas formas, né? Um com design direto, que você simplesmente tem os nanobeams, você vai variando parâmetros, por exemplo, raio, altura, etc. Eles tiveram algum sucesso nisso, então eles conseguem uma cavidade com duas ressonâncias. Os fatores de qualidade são modestos. O problema é que eles estavam com alguma dificuldade para fazer a sintonia de fato nos centros de cor que eles queriam. As frequências de ressonância estavam acabando ficando muito perto uma da outra. Eles tentaram, em colaboração com outro grupo, Design Inverso, né, que para quem não conhece, Design Inverso você começa com uma distribuição completamente aleatória aqui de índice de refração, e é um algoritmo que ele vai manipular, né, esse índice de refração, essa distribuição da constante dielétrica, de forma a atingir o resultado que você quer. É interessante porque fica parecido com o nanobeam, tá? Isso aqui começou aleatório e ficou aqui. Essa técnica teve um pouco mais de sucesso para sintonizar nas frequências, mas o fator de qualidade ficou muito baixo, né? Então você nem consegue ver o engrandecimento aqui no espectro. Bom, então a minha primeira missão lá foi, a partir desses resultados anteriores, tentar melhorar esse design e usar alguns algoritmos de otimização, porque quando a pessoa fez isso, ela fez na mão. Então ela mexia na mão os parâmetros, fazia a simulação, observava os resultados e ia. Então a ideia nossa foi partir desses resultados, mas agora usar algoritmos para fazer isso automaticamente. Bom, então a primeira coisa foi parametrizar, né, o nosso design. Então a gente tem esses
8 parâmetros para cada um deles. Aí, interessante falar que são eu classifiquei eles em dois tipos de parâmetros, né? Um que é o espelho. Então, esses 4 parâmetros aqui, eles vão controlar o cristal fotônico, que vai servir como um espelho para os fótons que vão vir nessa direção, vou confinar os fótons aqui. Só que não adianta você simplesmente retirar as células unitárias daqui, porque você vai criar um salto modal muito grande e os fótons eles vão ficar confinados, mas eles vão espalhar muito, o fator de qualidade cai muito. Então, o que se faz nessas nanocavidades é você, aos poucos, ir modulando os parâmetros, né, da sua célula unitária para você tirar de sintonia o cristal fotônico, você tirar do band gap e gentilmente confinar os campos aqui, porque aí você tem um fator de qualidade maior. Então eu chamei esses parâmetros aqui que fazem essa modulação da célula unitária como os parâmetros da cavidade. Tá, o problema disso daqui não é muito trivial porque é um problema acoplado. Então, se você mexer nos parâmetros desse nanobin aqui, você vai modificar esse nanobin também, você vai mexer no confinamento dele. E é um problema relativamente grande, tem 16 parâmetros livres. O que a gente usou então foi solvers de FDTD, né, que é diferenças finitas no domínio do tempo. A gente usou o algoritmo de otimização de Nieder-Mead, que ele é razoavelmente adequado quando você tem esse número de parâmetros livres, você não consegue achar derivadas disso, né? Então você tem que fazer isso numericamente. Então o que a gente fez? A gente parametrou dessa forma, usou essas simulações e esse algoritmo. Aí a gente definiu esse tipo de função para a gente minimizar. Então o algoritmo vai minimizar essa função, que é basicamente a gente quer um volume modal pequeno nas duas cavidades, um fator de qualidade grande, e a gente tem uma penalidade aqui para manter a nossa cavidade nas frequências que a gente quer. A gente percebeu que a gente tem que colocar esse fator, uma penalidade para a diferença dos fatores de qualidade. Porque você percebe que se você não tiver isso, em algum momento o algoritmo vai achar um caminho que você vai, por exemplo, vai crescer muito esse fator de qualidade e esse daqui vai diminuir um pouco. Então você acaba com um fator de qualidade muito grande aqui e não tão bom aqui. O que a gente quer são fatores de qualidade mais ou menos iguais para as duas cavidades. E uma outra coisa que a gente percebeu é que essa penalidade aqui para o detune, né, entre o módulo da cavidade e a frequência que a gente quer, a gente colocou esse fator alfa aqui, porque a gente percebeu que a melhor estratégia para fazer essa otimização é o seguinte: você começa com esse alfa igual a zero, então na verdade você deixa o algoritmo otimizar para qualquer comprimento de onda. Ele vai só procurar quais são os melhores fatores de qualidade, independente do comprimento de onda. Aí você escala a sua estrutura, cada uma. Porque você consegue, porque as equações de Maxwell, se você tem uma estrutura com uma ressonância, uma frequência de ressonância, se você dobrar o tamanho dela, você dobra a frequência de ressonância. Você poderia fazer isso. Tem dois problemas, né? Um que você vai ter que fazer uma de cada vez, aí você vai mudar o sistema acoplado, e outra que você não pode, na verdade a altura delas é um parâmetro de fabricação, você não consegue mudar. Então você escala tudo menos a altura, aí você vai chegar num lugar mais ou menos próximo da sua ressonância, aí você aumenta um pouquinho esse negócio e vai repetindo. Então você vai, refaz, vai chegar um pouco mais perto da ressonância, reescala as duas, aumenta isso e vai. Bom, então fazendo isso uns 4 meses depois, a gente finalmente conseguiu chegar num design mais ou menos apropriado, bem apropriado. A gente conseguiu um fator de qualidade aí da ordem de 20 mil, 40 mil, que eles são menores do que para um nanobin isolado, mas eles já são o mais alto que a gente conseguiu para esses crossbeams, e nas frequências de ressonância precisamente onde a gente quer, para vacância de silício e para divacância. Bom, aí a gente tentou dar um passo à frente, né, porque não dá para demorar também 4 meses sempre que você quiser sintonizar um design novo disso. Então a gente procurou algumas maneiras, a partir desse design já mais otimizado, de como que a gente pode sintonizar de uma forma mais fácil. Aí a gente olhando os campos aqui, se você fizer um corte aqui, né, na direção YZ desse nanobin aqui, você vê que na verdade esse campo, ele não penetra muito. Então só essas células aqui do centro, elas estão responsáveis por esse confinamento. A gente percebeu que na verdade, se você mexer em todas as células unitárias, menos nessa do centro, é uma forma de você desacoplar um pouco o problema. Então você consegue mexer nessas células unitárias, deixa essas duas quietas e você não perturba tanto essa cavidade aqui do meio. Então isso dá uma certa liberdade. A gente testou isso, então a gente sintonizou a cavidade aqui em X, a gente foi mudando a constante de rede aqui para mudar a frequência de ressonância dela. A gente fez de duas formas, mantendo esses dois constantes e mudando todos. Se você muda todos, você vê o fator de qualidade da outra cavidade, ele varia bastante. Mas se você mantém só aquelas duas constantes, você ainda tem a liberdade para sintonizar a sua cavidade e numa região espectral razoavelmente larga, você consegue manter a outra cavidade bastante estável. Então essa é uma forma de desacoplar o problema. Bom, esse é o crossbeams, né?
Mas enquanto isso, porque chega um ponto que você deixa o computador trabalhando, então não é mais, depois que você modela o problema, é uma coisa de otimização, aí eu comecei a me envolver em alguns outros trabalhos. Um outro deles, eles estavam buscando por formas alternativas mais eficientes de coletar os fótons na cavidade. Porque você tem os fótons, né, você precisa colocar eles na cavidade, mas eles têm a informação do seu spin, então você precisa ler eles. Você precisa de uma forma eficiente de olhar esses fótons que estão saindo da sua cavidade. Uma forma tradicional que eles fazem são esses sistemas confocais. Então você joga o laser, você passa com um espelho dicróico que vai direcionar, né, a estação para a sua estrutura. A mesma objetiva, ela coleta os fótons, passa pelo espelho dicróico e aí você pega essa fluorescência e joga para o seu sistema, cobra uma fibra ótica, etc. Esse sistema tem umas vantagens, porque ele é um pouco difícil de alinhar, você vai ter perdas, né, você vai ter fótons aqui no espaço livre, você vai ter que acoplar na fibra, você tem essas perdas de acoplamento. Então, uma alternativa que muitos grupos eles estão testando, quer dizer, já fizeram com algum sucesso, né? Você faz uma engenharia na sua cavidade para você deixar os fótons que escapam dela preferencialmente nessa direção. Aí você faz um taper, você diminui aqui a sua região da sua cavidade, do seu nanobin, e você encosta um taper de fibra ótica. E aí você consegue, por onda evanescente, capturar esses fótons direto na fibra ótica. Então essa é uma forma um pouco mais eficiente de fazer a coleção desses fótons nesses nanobins. Essa é uma engenharia de cavidade que eles usam bastante, acho que é interessante comentar, que na verdade o que eles fazem é fazer uma região de espelho mais forte de um lado do que do outro. Então você pode fazer isso mudando o número de células, né, unitárias no espelho aqui e mudando um pouco os parâmetros. Então esse daqui vai ter um band gap um pouco mais fraco. Então os fótons vão preferencialmente para essa direção, que é onde vai estar o seu taper. Bom, então eu montei esse sistema aqui para fazer o acoplamento. A gente tem esse network aqui de fibras, né, para a gente, ao mesmo tempo, monitorar em tempo real a potência do laser, a luz refletida, e a gente joga parte dessa luz aqui refletida para o espectrômetro para ver o espectro de reflectância. Então esse é o sistema, né? A gente tem um estágio aqui para controlar a estrutura, um estágio para controlar o taper de fibra, os detectores, toda a rede de fibra ótica. Aqui está uma imagem, né, do acoplamento, essas são as estruturas, do jeito que a gente vê aqui na objetiva. Aqui não dá para ver, tá? Mas o taper está aqui, eu tentei destacar ele aqui, e aqui a gente consegue ver a luz espalhada do acoplamento. E o resultado que a gente tem é esse. Então a gente joga um pulso do supercontínuo, esse daqui ele reflete basicamente tudo que está no bandgap, mas tem esse pequeno dip aqui, né, esse pequeno vale no espectro de reflectância, que é a ressonância que fica acoplada na estrutura. Então a gente consegue fazer o fit lorentziano aqui e achar o fator de qualidade da cavidade. A gente fez isso aqui, umas cavidades de diamante que um outro grupo emprestou. Aí fica, tá, por que eles emprestaram, né? Se o grupo da Evelyn, os grupos deles, eles fazem essas cavidades. Aí, gostaria de falar também um pouquinho só do processo de fabricação deles. O jeito que eles fazem essas cavidades é o seguinte: eles têm esse wafer que eles compram, de carbeto de silício, então eles têm essa parte aqui que é dopada para fazer o undercut, né? Eles vão retirar depois no processo. Aí o que eles fazem? Eles fazem, a primeira parte é o eletrobim, então eles vão escrever o padrão aqui em PMMA, né? Esse padrão aqui que vai cavar na cavidade. Aí então o eletrobim é um feixe de elétrons, vai passar pelo PMMA, vai fazer a inscrição, depois eles têm um processo químico para fazer os buracos. Aí depois tem o processo de dry etch. Então são dois processos aqui. O dry etch, na verdade, ele é um plasma de gás, aplica uma tensão para baixo, os elétrons vêm preferencialmente para baixo, então eles vão fazer a corrosão na direção bem vertical aqui, para fazer uns buracos retos, né? Aí são duas partes. Primeiro você tem que transferir o padrão do PMMA por uma máscara de alumínio, que eles chamam de hard mask, e depois transferir esse padrão para o carbeto de silício. Depois disso eles fazem aquele processo de electrochemical etch, né? Quando termina esse dry etch, você tem a cavidade aqui não isolada, depois você tem a cavidade aqui, você retira essa parte de animais, e aí você isola a cavidade, e por fim eles irradiam com íons para incorporar os defeitos na cavidade. Eu acho interessante falar isso porque estando lá eu percebi quanto nossas técnicas de escrita direta a laser, elas realmente têm uma vantagem nessa simplicidade de fabricação, porque a gente sempre escreve no artigo, né? Nossas técnicas de fotopolimerização por 2 fótons, elas não são tão stringentes no processo de fabricação, não necessita de sala limpa. Isso tudo aqui, na verdade, é muito complicado, você precisa de muito equipamento, isso daqui é caro, só para você instalar na sala limpa é um trabalho, você tem que se paramentar todo. É relativamente perigoso, você tem que usar uma química aqui que, se houver um acidente, pode ser um acidente fatal. Isso é tão delicado que eles tiveram um mês que isso daqui ficou fora, né? Eles tiveram um problema com isso daqui. Quando voltou,
eles tiveram que reoptimizar todo o processo. São dois, né? São processos primeiro para cavar o alumínio, depois para cavar tudo. E ao mesmo tempo, eles estavam fazendo umas mudanças no processo que eles trocaram isso daqui por ITO, né? Em vez de alumínio, ITO. E só nessa coisa, eles estão quase 1 ano sem fabricar, né? O que eles estavam conseguindo fazer ano passado é esse tipo de estrutura. Então eles estão há 1 ano fazendo todo um processo de reotimização. Aí esse foi, acho que eles mandaram semana passada, eles já estão começando a encaminhar para conseguir fazer as estruturas novas. Não, mas eu acho interessante, eles não são um grupo amador para fazer estruturas, mas esses processos eles são tão complicados que mesmo um pequeno problema que você tem, o equipamento fica fora 1 mês, você precisa refazer uma outra otimização, de repente é 1 ano sem eles conseguirem fabricar. Bom, enfim, como eu estava lá, não estava conseguindo fabricar, tinha design feito, tinha setup feito, mas não tinha ainda cavidade pronta, a gente passou para explorar então um pouco mais de trabalho de design, de explorar umas alternativas de cavidade aos nanobins. Então, recentemente na literatura, um grupo publicou essas nanocavidades que eles chamam de saltfish, né, que é por causa do peixe serrote aqui, né, porque lembra aqui um pouco o nariz dele. Então, a célula unitária, elas não são buracos, né, escritos em guia de onda, elas são esses formatos aqui cossenoidais. Bom, eles quiseram explorar essas cavidades porque a gente espera algumas vantagens em relação a nanobins. Esses nanobins, para você fazer a litografia aqui de eletrobim, como eles são bem próximos, isso daqui na verdade estão 100 nanômetros, tá? Então é tudo bem pertinho do outro. Isso tem um problema para essas áreas densas, que existe o efeito de proximidade. Então quando você vai passando feixe muito próximo do outro, é difícil controlar um pouco a dose que cada região leva. Então quando você vai passando feixe muito perto, você acaba dando uma dose de radiação um pouco maior do que você estava esperando. Então é difícil fazer os buracos ficarem do tamanho que você queria. Além disso, tem uma dificuldade para você otimizar o dry etch, porque essas células aqui elas são maiores do que essas aqui do centro. Então, como elas têm esses tamanhos diferentes, essa otimização aqui era um pouquinho complicada para você fazer elas ficarem do tamanho que você quer nas duas regiões aqui. E, que acho que é o principal problema, de acordo por causa da natureza aqui desse cristal fotônico, a polarização, o campo elétrico está no plano. E isso não é tão legal para esse centro de vacância de silício, porque o campo elétrico ele é predominantemente aqui na direção Z. Então, umas possíveis vantagens dessa nova cavidade aqui é porque elas são maiores, eles têm umas células unitárias maiores, que eles esperam menos problemas de proximidade aqui no eletrobim, mais fácil de otimizar para o dry etch, e o que eu acho que é o principal, a polarização é TM. Então, o campo elétrico ele é na direção Z, o que vai ser um alinhamento melhor para o centro de cor de vacância de silício. O problema é que na literatura, quem reportou isso daqui fez com essa coisa aqui no meio, essa linha central, de 20 nanômetros. O que é muito fino, eles fizeram em silício, né? O pessoal lá falou que para carbeto de silício isso daqui seria um pouco difícil de fazer. Então a primeira coisa que a gente fez foi tentar otimizar isso para uma largura maior. Então a gente conseguiu fazer uma cavidade ali para os parâmetros de carbeto de silício com um fator de qualidade bem alto, com 100 nanômetros. Então a gente conseguiu deixar a cavidade aqui de um jeito próprio para a fabricação de carbeto de silício. E a gente estudou também algumas formas de colocar alguns acopladores do lado, porque nem sempre você vai querer fazer um taper de fibra ótica aqui. Tem situações que você vai querer deixar essas partes da cavidade livre para você, por exemplo, aplicar um campo elétrico e manipular o seu centro de cor. Então você quer coletar os fótons, de repente, por um guia de onda aqui do lado. Para os nanobins com buracos já é conhecido, mas esse daqui, como você tem o perigo de encostar as células unitárias, a gente precisou fazer alguns designs um pouco diferentes. A gente testou algo aqui que é dar um grau a mais de liberdade, né? Então a gente faz aqui nessa região um taper assimétrico na direção Y para a gente abrir espaço para chegar com um guia de onda aqui curvo. E a gente conseguiu fazer alguns designs que você consegue então ter um acoplamento aqui direcionando grande parte da luz para cá, que aí você deixa livre essa região da sua cavidade, ao mesmo tempo você consegue de forma controlada acoplar a luz no seu guia e fazer as análises que você quiser com os fótons aqui. A gente conseguiu ter fator de qualidade teórico aqui de load key factors, carregados da ordem de 100 mil. Bom, isso foi basicamente o que eu queria reportar. Aí tem outras atividades, que eu não vou entrar em detalhes, mas também eu ajudei em algum momento a automatizar esse sistema de escrita direta laser, porque eles faziam tudo isso na mão, mas eles queriam fazer isso de forma automática para gerar mais dados. Então eu ajudei uma estudante mais nova lá a resolver alguns problemas, como por exemplo, como fazer o foco automático da estrutura, para fazer o foco certinho bem no centro aqui do nanobim, para gerar o defeito bem no centro.
como controlar de forma automática também o laser. Eles compraram também, durante o período que eu estava lá, esses freezers de diluição, que são os freezers que usam 2 tipos de isótopo de hélio e conseguem fazer resfriar em temperaturas da ordem de milikelvin, que é bastante usado também para experimentos de informação quântica. Então eu participei um pouco da instalação desse freezer, foi um processo interessante. Eu colaborei também, enquanto eu estava lá, com um capítulo de livro em carga de silício que eles estavam escrevendo, então colaborei um pouco com a parte de fotônica e de simulações. E também fora da academia eu participei do time de Dragon Ball de Harvard, estou aqui no meio. E é isso, ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas obrigado pela atenção.